potencial da arquitetura do urbanismo hoje, em comparação a 80 anos atrás, não podemos incorrer em nostalgia. Há 80 anos atrás, Estoque era uma província, era muito pequena, era uma cidade de 1 milhão de habitantes. Era bastante significativo, mas ainda assim muito diferente dos quase 18, quase 20 que a cidade ostenta hoje. Aqueles eram tempos heróicos e a Casa Itápolis, ela termina sendo uma manifestação, como houvera sido também na semana de 22, uma manifestação que consegue sacudir a cidade de São Paulo, que ainda estava envolta num certo mormaço típico da província. A situação hoje é completamente diferente. Naquele momento, a arquitetura moderna, ela era uma cruzada contra muita ignorância, contra a falta de informação, e ela se apresentava como uma solução para um novo tempo. Ela era a encarnação mesmo de um novo tempo que se avizinhava, que chegaria. Ela era como o arauto disto. Não é? Hoje a situação é completamente distinta. Hoje nós somos muito bem informados. Hoje o problema não é tanto, até porque não existem mais essas salvações, e não há quem creia que exista uma única solução. Como naquele tempo, um grupo muito sólido, capitaneado em certa medida pelo Gregório Warchavchik, que foi o introdutor e delegado para a América Latina dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna. Então, aquele grupo acreditava que isso era possível, não foi por outro motivo que ele se juntou ao Lúcio Costa na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Mas hoje o nosso problema é de outra ordem. Claro que a arquitetura ela mantém-se com um potencial fundamental para a construção da cidade, porque ela que se ocupa disso. E o urbanismo também, mas hoje o que a gente tem é uma miríade de possibilidades, são muitas as soluções, muitas as visões, e elas são divergentes, não há unidade quanto a isso. Então, o que é preciso hoje em dia, parece, em relação à nova geração, sobretudo, é dentro dessa massa de informações que ela tem acesso, que arquitetos e urbanistas têm acesso, de posse dessa situação muito particular, que é a situação de São Paulo, por exemplo, ou mesmo a situação do nosso país, que é um país muito diferente de 80 anos atrás, saber decantar, conseguir de fato ajuizar e entender o que é compatível, inventar, mas inventar ao mesmo tempo soluções a partir da nossa realidade concreta e a partir das informações que hoje circulam, porque há uma difusão de ideias, nós devemos nos servir dessas ideias, mas para isso temos que ser maduros. E o problema desse excesso de informações, e também a arquitetura, e também o urbanismo, padece do mesmo sentimento, da mesma situação. Um excesso de informações, uma vontade de ser atual, de se atualizar em relação ao que está acontecendo, mas isso não necessariamente significa uma produção de conhecimento consistente. Então é preciso fazer uma decantação, de olho na nossa realidade, de olho nos estudos que foram realizados, de olho nessa complexidade que nós enfrentamos cotidianamente, pensar à luz das diversas correntes, das diversas vertentes que estão à nossa disposição, quer dizer, fazer uma mescla disso e aí encontrar caminhos. Mas eu não há dúvida que sempre teremos problema e sempre a arquitetura e o urbanismo, eles terão que fazer, e é fundamental, crucial a sua ação. Mas não do modo romântico, como foi feito há 80 anos atrás, quase uma atitude voluntarista da parte do Warchavchik, que desembolsou do seu próprio bolso, dos seus próprios recursos, a construção da Casa Itápolis. Não será uma ação tão isolada, é impossível hoje em dia, e também não há razão nenhuma para que seja desse modo. E essa foi uma grande lição, por outro lado. Quer dizer, aquele movimento que foi, de certo modo, desencadeado por uma iniciativa como a dele, porque ele efetivamente foi um pioneiro, faz com que hoje nós sejamos menos ingênuos e tenhamos então uma relação que tem que ser de outro modo, uma relação com a nossa realidade que tem que ser um outro viés, com muito mais maturidade, para que seja mais consciente.